Das gélidas terras do norte, surgiram os vikings, guerreiros, exploradores e comerciantes que mudaram o curso da história medieval. A Era Viking, um período que vai do final do século 8 ao 11, foi marcada pela expansão marítima, batalhas épicas e um legado cultural que ressoa até hoje. Prepare-se para embarcar em uma jornada pelos mares da história. Os vikings não eram um único povo, mas um conjunto de tribos escandinavas. Oriundos das regiões que hoje conhecemos como Noruega, Suécia e Dinamarca, eles eram moldados por uma geografia severa. Os invernos rigorosos e os solos pedregosos tornavam a agricultura desafiadora, incentivando-os a buscar novas terras e oportunidades além de suas fronteiras. A sociedade viking era profundamente comunitária e estruturada. No topo, estavam os Jarls, chefes ou líderes locais que comandavam exércitos e governavam os clãs. Abaixo deles estavam os Carls, agricultores, artesãos e comerciantes que formavam a base econômica. No entanto, havia também os Thralls, escravos que realizavam os trabalhos mais pesados e não possuíam direitos. A vida cotidiana girava em torno das aldeias, chamadas de byres, e das grandes casas comunais, conhecidas como salões. Nessas construções, as famílias viviam, faziam banquetes e até realizavam cerimônias religiosas. O espírito comunitário era essencial para a sobrevivência em um ambiente tão hostil. Os vikings eram conhecidos por sua habilidade artesanal. Eles produziam armas como espadas e machados, além de objetos decorativos em ouro e prata. Sua habilidade mais notável, no entanto, era na construção naval. Os dracares, com seu design leve e resistente, tornaram-se símbolos de sua capacidade de explorar, conquistar e negociar. Embora sejam frequentemente lembrados como saqueadores, os vikings também eram grandes comerciantes. Eles trocavam âmbar, peles, mel e metais preciosos por seda, especiarias e outros produtos exóticos, estendendo sua rede comercial da Ásia Central até a Groenlândia. A religião desempenhava um papel central na vida dos vikings. Eles veneravam uma série de deuses e deusas, como Odin, o deus da sabedoria e da guerra, Thor, o protetor dos homens e deus dos trovões, e Freya, deusa da fertilidade e do amor. O respeito pela natureza e pelos ciclos da vida também moldava suas crenças espirituais. Além disso, os vikings eram guerreiros natos. Desde jovens, os homens eram treinados em combate, aprendendo a lutar em grupo e a usar armas como espadas, machados, lanças e escudos. Esse treinamento constante, aliado à sua cultura de honra e bravura, tornava os adversários temíveis no campo de batalha. Assim, os vikings eram muito mais do que saqueadores. Eram exploradores, comerciantes, construtores e guerreiros que formaram uma sociedade complexa e resiliente, capaz de superar os desafios impostos pela natureza e deixar uma marca indelével na história. Foi em 8 de junho de 793 que o mundo cristão se viu abalado por um evento inesperado. Na pequena ilha de Lindisfarne, ao norte da Inglaterra, um mosteiro foi atacado por guerreiros nórdicos que chegavam pelo mar. Este foi o início da Era Viking, marcada por incursões que se tornaram sinônimo de terror e destruição em grande parte da Europa. O ataque a Lindisfarne não foi apenas uma pilhagem. Ele simbolizou o começo de uma nova era, onde os vikings usaram sua habilidade marítima e seu espírito de guerra para explorar, saquear e eventualmente colonizar terras além de suas fronteiras. Mas o que motivou essas incursões? Ao contrário do que muitos imaginam, as incursões não eram fruto apenas de uma suposta selvageria dos vikings. A geografia escandinava, com solos pobres e invernos rigorosos, dificultava a produção agrícola. Para prosperar, era necessário buscar riquezas e terras férteis além do mar. Além disso, o crescimento populacional pressionava as comunidades a encontrarem novas oportunidades. Outro fator crucial foi a superioridade naval dos vikings. Seus dracares eram embarcações revolucionárias, leves, rápidas e capazes de navegar tanto em mares agitados quanto em rios estreitos. Isso permitia ataques surpresa a mosteiros, vilas e cidades costeiras, muitas vezes antes que os defensores pudessem reagir. Os primeiros alvos eram locais vulneráveis e ricos, como mosteiros e igrejas. Esses locais abrigavam ouro, manuscritos e outros tesouros, além de oferecerem pouca resistência militar. Com o tempo, as incursões se expandiram, atingindo as costas da França, Irlanda,
Escócia e até mesmo a Península Ibérica. Embora muitas dessas incursões tenham sido brutais, o objetivo nem sempre era a destruição. Para os vikings, esses ataques eram uma forma de obter riquezas rapidamente e reforçar sua posição em suas comunidades de origem. Em muitos casos, eles também capturavam pessoas para vendê-las como escravos, alimentando um comércio próspero em várias regiões da Europa e do Oriente Médio. O sucesso dessas primeiras incursões trouxe recompensas significativas. O ouro e os bens saqueados não apenas fortaleciam os clãs, mas também financiavam a construção de mais navios e armas, perpetuando o ciclo de ataques. Além dos saques, os vikings começaram a formar alianças e até a exigir tributos de reis e líderes locais. Um exemplo notável foi o Danegeld, um tributo pago pelos reinos anglo-saxões para evitar ataques viking, uma estratégia que muitas vezes apenas incentivava novos ataques. As incursões não se limitaram às costas. Os vikings usavam os rios para se infiltrar no interior da Europa. Eles chegaram a saquear cidades tão distantes como Paris e Sevilha, demonstrando sua incrível capacidade de navegação e estratégia militar. O início das incursões foi apenas o prelúdio de uma era de exploração e conquista que mudaria para sempre a história da Europa e além. Os vikings não eram apenas saqueadores, mas pioneiros de uma nova era de expansão marítima e interação cultural. Eles não eram apenas guerreiros temidos, mas também navegadores intrépidos e exploradores incansáveis. Movidos pela necessidade e pela curiosidade, eles expandiram seus horizontes muito além do que era imaginável na Europa medieval. Enquanto muitos viam o oceano como um limite, os vikings o enxergavam como uma estrada infinita de possibilidades. No oeste, os vikings transformaram o Atlântico em um corredor de exploração. Começaram pelas Ilhas Britânicas, onde além de saquearem, estabeleceram assentamentos permanentes, como a cidade de York, na Inglaterra, que se tornou um importante centro viking conhecido como Jorvik. A Islândia foi descoberta e colonizada no século IX. Essas terras inóspitas foram transformadas em um lar, onde os vikings estabeleceram uma sociedade próspera baseada na agricultura e na criação de gado. Mais tarde, a Islândia se tornaria famosa por suas sagas, que narravam as aventuras desses exploradores. Mas eles não pararam por aí. No final do século X, Eric, o Vermelho, foi banido da Islândia e partiu em busca de novas terras. Ele chegou à Groenlândia, uma terra árida e desafiadora, mas que foi colonizada por vikings que ali permaneceram por séculos. Uma das maiores façanhas dos vikings no oeste foi a descoberta da América do Norte, quase 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Leif Erikson, filho de Eric, o Vermelho, liderou uma expedição à Vinlândia, a terra das vinhas, atual Canadá, no ano 1000. Embora as colônias na América tenham sido breves, elas mostram o alcance impressionante das explorações vikings. Se no oeste os vikings desbravaram o Atlântico, no leste eles navegaram pelos rios da Europa Oriental. Esses rios, como o Volga e o Dnieper, serviam como artérias comerciais que conectavam o norte da Europa ao Império Bizantino e ao Oriente Médio. Os vikings que exploraram o leste ficaram conhecidos como varegues. Eles não apenas comerciavam, mas também fundaram cidades e estados, como Novgorod e Kiev, que se tornaram os alicerces da Rússia medieval. Muitos serviram como mercenários no Império Bizantino, compondo a famosa Guarda Vareg, conhecida por sua lealdade e ferocidade. As rotas comerciais também os levaram ao Oriente Médio, onde trocavam escravos, peles e âmbar por ouro, prata e seda. Moedas islâmicas encontradas em escavações na Escandinávia comprovam a extensão dessas trocas comerciais. Além de exploradores, os vikings eram conquistadores. Na França, um grupo de vikings liderado por Rollo recebeu terras do rei Carlos, o Simples, em troca de proteger a região contra outros invasores. Essa região, a Normandia, não só prosperou como também deu origem a um dos líderes mais famosos da Idade Média, Guilherme, o Conquistador. Irlanda, Escócia e Inglaterra também foram palco de colonizações viking. Dublin, na Irlanda, começou como uma base viking, e cresceu até se tornar uma cidade próspera e influente. O que permitiu essas façanhas extraordinárias foi a habilidade naval dos vikings. Seus dracares não eram apenas rápidos, mas também extremamente versáteis, capazes de navegar tanto em mares revoltos quanto em rios rasos. Os vikings usavam o sol, as estrelas e até a posição das aves para se orientar,
demonstrando uma compreensão avançada de navegação para a época. Mais do que riquezas ou terras, os vikings buscavam oportunidades. Esse espírito aventureiro e sua habilidade de se adaptar a qualquer desafio os tornaram uma força transformadora em todas as regiões que alcançaram. Eles não apenas conquistaram territórios, mas também deixaram um legado de exploração, comércio e intercâmbio cultural que continua a fascinar o mundo até hoje. A cultura viking era profundamente enraizada em sua relação com a terra, o mar e a natureza. Embora conhecidos por suas incursões e conquistas, os vikings também eram agricultores, artesãos e comerciantes habilidosos, com uma rica herança cultural que se refletia em sua arte, arquitetura e modo de vida. O código de honra viking era rígido. A coragem em batalha era altamente valorizada, e o conceito de glória estava entre os maiores objetivos de um guerreiro. A busca por honra, reconhecimento, acima de tudo, o respeito pelo inimigo, era central para a identidade viking. Isso se refletia nas sagas, que frequentemente narravam os feitos heróicos de guerreiros e líderes. A arte viking era prática e simbólica. Os vikings eram mestres na construção de suas embarcações e também em metalurgia, madeira e têxteis. Suas espadas e machados, frequentemente decorados com runas e símbolos, eram consideradas posses sagradas. As tapeçarias e os bordados vikings frequentemente retratavam cenas de batalhas ou mitos religiosos, imortalizando tanto suas lendas quanto suas conquistas. Entre os artefatos mais valiosos estavam os escaldos, poetas e bardos que compunham canções e poemas épicos, muitas vezes sobre deuses e heróis. Os escaldos eram respeitados na sociedade viking, e suas histórias ajudavam a preservar a memória dos feitos de seus ancestrais. A religião viking era politeísta e profundamente conectada à natureza. Seus deuses e deusas estavam intimamente ligados aos elementos e às forças da natureza. No centro do panteão viking estava Odin, o pai dos deuses, deus da sabedoria, da guerra e da morte, conhecido por seu sacrifício pessoal para obter o conhecimento das runas. Thor, o deus do trovão, era provavelmente o mais popular entre os vikings comuns. Era o protetor dos homens e do mundo natural, associado à força, à proteção contra os gigantes e à fertilidade. Além disso, Freya, deusa do amor, da fertilidade e da guerra, desempenhava um papel vital no panteão viking. Os vikings realizavam rituais religiosos para honrar seus deuses, tanto em momentos de celebração quanto em tempos de guerra. As festas sagradas e os sacrifícios eram comuns, com alimentos, animais e até mesmo escravos sendo oferecidos aos deuses em busca de proteção e boas colheitas. As cerimônias muitas vezes ocorriam em locais sagrados, como bosques, colinas ou em templos dedicados a deuses específicos. Uma das crenças mais profundas dos vikings era a conexão com Yggdrasil, a árvore do mundo. Essa árvore, que conectava os 9 mundos da mitologia nórdica, era considerada o eixo do universo, e os vikings acreditavam que suas vidas estavam entrelaçadas com ela. Além disso, a crença em Valhalla, o salão dos mortos onde guerreiros valentes eram recebidos após a morte, era central para a visão de vida e morte dos vikings. As mulheres na sociedade viking desempenhavam papéis significativos e tinham mais liberdade e direitos em comparação com muitas outras sociedades da época. As mulheres nórdicas podiam assumir responsabilidades que iam muito além das tarefas domésticas como ter direito à propriedade e herança, divórcio, leis protetoras e poderiam se tornar administradoras de fazendas, eram vistas como as guardiãs do lar e algumas até se tornavam sacerdotisas ou volvas, profetisas. Era raro, mas há relatos e evidências arqueológicas indicando que algumas mulheres participaram de batalhas. Essas mulheres eram conhecidas como donzelas escudeiras. O misticismo também era uma parte importante da vida viking. As volvas, mulheres sábias ou videntes, usavam runas e rituais de adivinhação para se comunicar com os deuses e prever o futuro. As runas, símbolos místicos que representavam sons e significados profundos, eram usadas para diversos fins, desde a magia até a escrita, e faziam parte da cultura espiritual dos vikings. O legado cultural e religioso viking, embora parcialmente perdido ao longo dos séculos, continua a influenciar a sociedade moderna. Suas crenças, mitos e histórias são revividos em literatura, cinema e até mesmo em rituais neopagãos. A força e a complexidade da religião viking ainda fascinam, mostrando que os vikings eram muito mais do que guerreiros, eram um povo profundamente espiritual e culturalmente rico.
O impacto dos vikings na história da Europa é inegável. Embora a era viking tenha sido um período relativamente curto, do ano 793 a 1066, suas conquistas, inovações e influências culturais deixaram marcas profundas e duradouras em vários aspectos da sociedade moderna. Os vikings, além de conquistadores e saqueadores, foram também comerciantes e navegadores extraordinários. Eles estabeleceram rotas comerciais que conectavam o norte da Europa ao Império Bizantino e ao mundo islâmico. As cidades que fundaram, como Dublin, Kiev e York, se tornaram prósperos centros comerciais. Os avanços navais dos vikings, com seus famosos dracares, são uma das maiores heranças de sua era. Suas embarcações não só eram rápidas e eficientes, mas também muito versáteis, permitindo navegar tanto em mares abertos quanto em rios rasos. Essas inovações moldaram o comércio e as viagens no norte da Europa por séculos, e suas técnicas de navegação foram fundamentais para o avanço de futuras potências marítimas. O legado político dos vikings também é significativo. No século IX, os vikings começaram a se estabelecer em várias regiões da Europa, fundando reinos e influenciando estruturas políticas. A Normandia, por exemplo, foi fundada por vikings sob o comando de Rollo e se tornaria um dos maiores centros de poder na Europa medieval. Um dos maiores legados vikings foi a criação da dinastia normanda, que, em 1066, lideraria a famosa conquista da Inglaterra por Guilherme, o Conquistador, estabelecendo uma nova ordem política e cultural no país. A língua também carrega o legado dos vikings. O nórdico antigo, a língua dos vikings, deixou marcas em diversas línguas modernas, principalmente no inglês. Muitas palavras e expressões comuns em inglês têm origem viking. Muitas cidades e vilarejos ao longo da costa atlântica ainda mantêm vestígios da presença viking, com nomes derivados do nórdico antigo, como York, Londres e Dublin. Esses nomes são testemunhos de um tempo em que os vikings não apenas invadiram, mas também se estabeleceram e se integraram nas culturas locais. O legado literário dos vikings também é imenso. As sagas nórdicas, que começaram a ser escritas no século XIII, são uma das principais fontes de conhecimento sobre a história e mitologia viking. Essas histórias, repletas de heróis, deuses e batalhas épicas, continuam a influenciar a literatura ocidental e são estudadas até hoje. Os escaldos, poetas e bardos vikings, desempenhavam um papel fundamental na preservação da história. Suas poesias, muitas vezes improvisadas, narravam feitos heróicos e conquistavam os corações de sua audiência. A oralidade dessas histórias foi crucial para a manutenção da identidade viking. O legado religioso viking, embora eclipsado pela propagação do cristianismo, também deixou marcas. A mitologia viking, com suas ricas histórias de deuses, continua a influenciar o imaginário coletivo. O neopaganismo nórdico, ou ásatro, é uma prática religiosa moderna que busca reviver a fé viking, e tem visto um crescimento nos últimos anos. A conversão dos vikings ao cristianismo foi um processo gradual que ocorreu entre os séculos 9 e XI, marcado por influência externa, alianças políticas e mudanças culturais. Inicialmente, os vikings praticavam o paganismo nórdico. Ao final do século XI, a Escandinávia estava amplamente cristianizada, embora elementos do paganismo nórdico tenham persistido na cultura popular e em práticas sincréticas. A figura do viking, com seus guerreiros corajosos e suas terras geladas, continua a ser um ícone da cultura popular moderna. Filmes, séries de TV, livros e jogos de videogame têm revivido a era viking de maneira grandiosa, desde as séries Vikings e The Last Kingdom até os jogos como Assassin's Creed Valhalla e Northgard. Esses meios ajudaram a moldar a percepção contemporânea sobre os vikings, muitas vezes romantizando suas figuras, mas também trazendo à tona a complexidade de sua sociedade e sua cultura. Em países como Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia, o orgulho viking ainda é uma parte importante da identidade nacional. Festivais vikings, como o Viking Festival na Dinamarca, atraem milhares de pessoas todos os anos, celebrando a história, as tradições e os feitos dos antigos guerreiros. O legado dos vikings é vasto e multifacetado, refletindo um povo complexo que não foi definido apenas por sua ferocidade em batalha, mas também por sua habilidade em comércio, exploração e cultura. Hoje, os vikings continuam a nos inspirar, mostrando como uma era de invasões e conquistas pode deixar um legado duradouro e transformador, que ressoa através dos séculos e molda o mundo que conhecemos.
Embora a era viking tenha terminado, seu impacto perdura. Eles influenciaram a formação de reinos, o comércio internacional e até mesmo a cultura popular. Sua história é um lembrete do poder da coragem, da curiosidade e da determinação humana. E assim, o espírito viking continua a navegar pelos mares da nossa imaginação. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais histórias épicas como esta. Até a próxima!